A última estocada. Jazia na fria cama do hospital, com a minha respiração entrecortada, quando me apercebi de que o último momento em que vi as costas do meu filho afastarem-se foi a estocada final que acabou com a minha vida. Sou Maria Helena Costa, de 63 anos, viúva toda a minha vida. Vendi pastéis de bacalhau e rissóis, poupando cada cêntimo para criar o Alexandre. Dei-lhe tudo, acreditando que ele era a minha carne e o meu sangue, o meu futuro, o meu único apoio. Mas o preço que recebi foi a mais cruel das traições. O meu filho vendeu a minha casa, levantou todas as minhas poupanças e abandonou-me para morrer lentamente no hospital, convencido de que eu já estava morta. Mas antes de chegarmos a esse momento fatídico, permitam-me levar-vos de volta à noite em que a minha vida se desfez em pedaços. Era uma tarde de outubro em Lisboa. O fraco sol da tarde tentava esgueirar-se pela janela fumada da minha velha cozinha. Hoje era o 35. Vou ao aniversário do Alexandre. O meu filho estava junto ao fogão, mexendo lentamente uma panela fumegante de cozido à portuguesa. O aroma rico espalhava-se pelo espaço estreito. Este era o prato favorito do Alexandre. Sequei as mãos ao avental, sentindo a caderneta de poupança no bolso da minha blusa. Este dinheiro era o suor e as lágrimas de toda a minha vida. Tinha planeado dar-lhe esta noite, mas com uma condição: que fosse para os estudos universitários da Isabel, a minha neta, filha dele. Queria que a menina tivesse um futuro mais brilhante. Sorri, dizendo a mim mesma: hoje será um dia feliz. A campainha tocou. Guardei rapidamente a caderneta, arranjei o cabelo e fui abrir a porta. O Alexandre estava ali, elegantemente vestido, mas parecia cansado. A seu lado estava a Sofia, a minha nora, com um vestido de design requintado e saltos agulha. Mamã, cumprimentou-me o Alexandre apressadamente, com um olhar esquivo, e entrou rapidamente em casa. Olá, filhos, entrem, já acabei de cozinhar, disse com um sorriso, tentando não notar a frieza do meu filho. A Sofia entrou atrás sem me cumprimentar. Levou a mão ao nariz, abanando-a. As suas sobrancelhas cuidadosamente arranjadas franziram-se. Ai meu Deus! Que cheiro a comida tão forte é este, sogra? Exclamou a Sofia com voz incomodada. Não pode abrir as janelas. Esta casa já é tão pequena como uma caixa de fósforos, e ainda por cima com um cheiro a gordura que me asfixia. Parei. O meu sorriso desvaneceu-se. É o cozido que o teu marido gosta, Sofia. Tenho estado a cozinhá-lo em lume brando desde de manhã. O Alexandre gostava quando tinha 10 anos, sogra, interrompeu-me a Sofia, olhando para o marido com desprezo. Agora ele é gestor. Nós estamos habituados à comida mais leve e moderna. Olhe para estes pratos, são muito pesados. Olhei para o Alexandre, esperando uma palavra em minha defesa, mas o meu filho apenas encolheu os ombros, tirou a gravata e atirou-a para o sofá. Vá, Sofia, não digas isso. A mãe esforçou-se a preparar a comida. Senta-te. A sua voz era forçada, sem uma ponta de gratidão ou afeto. O meu coração apertou-se, mas tentei engolir a mágoa. Hoje era o aniversário dele. Não queria estragar o ambiente. Está bem, filhos, sentem-se. Trago a comida já a seguir, disse com a voz ligeiramente trêmula, e voltei para a cozinha. Peguei numa grande travessa de cerâmica com as carnes quentes do cozido. O aroma de que antes me sentia orgulhosa agora parecia asfixiante. Dirigi-me à sala de jantar. De repente, uma dor lancinante e terrível invadiu o lado esquerdo do meu peito. Foi rápido e forte, como um choque elétrico que me atravessou o coração, estendeu-se pelo meu braço e subiu até ao topo da minha cabeça. Consegui apenas emitir um gemido abafado. A travessa de comida escorregou-me das mãos. Zás! O barulho da cerâmica a partir-se foi ensurdecedor. O caldo salpicou por todo o lado. O meu corpo caiu pesadamente no chão frio da cozinha. Os meus olhos nublaram-se, o teto girava. Tentei respirar, mas sentia como se alguém me apertasse os pulmões. Mãe! Mãe! Ouvi o Alexandre gritar. Passos apressados correram na minha direção. Através da névoa, vi o rosto assustado do meu filho a inclinar-se. Mãe, o que se passa? Mãe, acorda. O Alexandre sacudiu-me o ombro. A sua mão trêmula procurou o telemóvel, tentando marcar o número de emergência. Eu queria dizer dói-me muito, mas a minha boca estava rígida. Apenas emitia sibilos sem sentido. Olhei para o meu filho com esperança. Mas, exatamente nesse momento, apareceu outra mão. A mão com as unhas pintadas de vermelho da Sofia segurou com força o pulso do Alexandre. Espera, Alexandre, a voz da Sofia era grave, fria e afiada. O Alexandre levantou os olhos para a esposa, com o telemóvel ainda na mão. O que estás a fazer? A mãe não se sente bem, temos de chamar uma ambulância já. Olha bem,
sibilou a Sofia, com os olhos fixos em mim e um olhar de cálculo terrível. Pensa bem. Ela já tem idade. O médico disse uma vez que o coração dela era fraco. Se ela falecesse agora, estaríamos livres. Estás louca? É a minha mãe, exclamou Alexandre. Mas não afastou a mão da esposa. A hesitação começou a infiltrar-se nos seus olhos. Sim, é a tua mãe. Mas também tem sido nosso fardo durante os últimos 5 anos. A Sofia inclinou-se, aproximando-se do rosto do Alexandre. Quanto deves ao banco? Quanto devemos nos cartões de crédito? Queres ir viver para Londres? Queres sair deste país? Mas onde está o dinheiro? Olha para esta casa. O dinheiro da venda desta velha casa nesta localização, mais as poupanças que ela continua a esconder, será suficiente para pagar todas as nossas dívidas e recomeçar em Inglaterra. Uma vida nova, Alexandre. Sem dívidas. Sem esta velha coscovilheira. Eu jazia ali, a ouvir cada palavra. Cada palavra era como uma agulha envenenada que se cravava nos meus tímpanos, no meu coração moribundo. A minha nora estava a negociar a minha vida bem à minha frente. E o meu filho ele estava a ouvir. Mas é a minha mãe, gaguejou o Alexandre. O suor perlava-lhe a testa, os olhos vacilavam violentamente. Ele olhou para mim, tentei abrir bem os olhos, reunindo as minhas últimas forças para estender a minha mão trêmula na sua direção. Filho, ajuda-me, supliquei em silêncio. Queria recordar-lhe as noites que passei em claro Abanaló quando ele tinha febre, os dias em que saltei refeições para lhe comprar roupa nova, o amor incondicional que lhe tinha dado durante os últimos 35 anos. O Alexandre olhou para minha mão estendida. Vi o medo nos seus olhos, mas também vi a ganância que se acendia, avivada pelas palavras da esposa. Apenas 10 minutos, Alexandre, sussurrou a Sofia, com uma voz doce e diabólica. Só não faças nada. Que seja natural. Não fazemos mal a ninguém. Só deixa acontecer. Terás liberdade. Não terás de a ouvir queixar-se. Não terás de te preocupar com os medicamentos mensais dela. A sala mergulhou num silêncio sepulcral. Apenas o tic-tac do relógio de parede. Tic-tac. O Alexandre olhou para o relógio. O ponteiro dos segundos avançava. 1 minuto. 2 minutos. Eu continuava a tentar respirar, com o peito prestes a estourar. Olhei para o meu filho, esperando. Ele só precisava de pressionar o botão de chamada. Só um toque. Mas não. Passaram 5 minutos. Os olhos do Alexandre mudaram gradualmente do pânico para a apatia e, finalmente, para uma determinação fria. Ele olhou para Sofia, assentiu levemente, depois, olhou para mim pela última vez. Naqueles olhos já não vi o menino de outrora. Só vi um estranho. Alguém cuja alma tinha sido devorada pela ganância. A mão do Alexandre desceu lentamente. O ecrã do telemóvel ficou negro. Os papéis da casa onde estão? Perguntou Alexandre em voz baixa, rouca. O meu coração desfez-se em pedaços. Não pela dor física, mas pela imensa dor espiritual. Esta traição doía mais do que o momento que eu estava prestes a enfrentar. Na gaveta do armário do quarto, e a caderneta de poupança. Vi aguardar lá as coisas, respondeu a Sofia rapidamente, com um sorriso de satisfação nos lábios. O Alexandre virou-me as costas. Passou por cima de mim como se eu fosse um objeto inanimado caído no chão. Foi direto para o quarto. A minha respiração enfraquecia. O bater do meu coração nos ouvidos soava como os passos do destino aproximarem-se. A última imagem que vi não foi o rosto preocupado do meu filho, mas as suas costas frias, remexendo na escuridão em busca de propriedades por cima do corpo moribundo da sua mãe. A escuridão engoliu-me lentamente, levando consigo a dor mais profunda e a traição mais amarga do mundo. No último instante antes de desmaiar, prometi a mim mesma se houver outra vida, ou se alguma vez eu puder voltar a abrir os olhos, não deixarei que o meu sacrifício seja espezinhado assim, nunca mais. O despertar na frieza. Quando a consciência regressou gradualmente, senti o cheiro forte a desinfetante. Tentei abrir os olhos, mas as minhas pálpebras pesavam. O meu corpo estava imóvel. Apenas a minha audição funcionava com agudeza. Dr. Inácio Ferraz, chefe dos cuidados intensivos, disse uma voz. A senhora Helena superou a fase crítica, mas a sua condição continua a ser muito preocupante. O coágulo de sangue no cérebro é muito grande. Precisamos de uma cirurgia urgente para libertar a pressão. Caso contrário, as sequelas serão irreversíveis. Poderá ficar paralisada permanentemente, ou pior. Cirurgia? A voz do Alexandre ressoou. A sua voz tremia com um tom calculista. Quanto custaria, doutor?
Serão precisos aproximadamente 50 mil euros para a cirurgia e os cuidados intensivos, respondeu o Dr. Ferraz. Sei que é uma quantia grande, mas o seguro de saúde da sua mãe cobre apenas uma parte muito pequena. Não nos resta muito tempo, Sr. Costa. Eu jazia ali, com o coração a bater com força. Filho, eu tenho dinheiro, gritei na minha mente. A caderneta de poupança no bolso do meu avental tu já levaste, não foi? Esse dinheiro é suficiente para me salvar. Usa-o. Senti a mão fria e úmida do Alexandre apertar a minha. Apertou-a suavemente, como um cruel adeus. Doutor, o Alexandre começou a soluçar. Filhos, a minha família estamos arruinados. A minha esposa acabou de perder o emprego e estamos endividados até ao pescoço. 50 mil euros, essa quantia é demasiado grande. Não podemos arranjar, alá de forma alguma. Senhor Costa, pense bem, disse o Dr. Ferraz com dureza. Trata-se da vida da sua mãe. Ela trabalhou arduamente toda a vida. Não pode pedir um empréstimo ou vender alguns bens? Que bens? Disse o Alexandre em voz alta, com um tom de falsa ira. Aquela casa velha não se conseguiria muito vendendo-a. E se a vendermos, para onde iria a minha mãe? Onde viveríamos nós? Os seus soluços tornaram-se mais fortes. A minha mãe não iria querer que vendêssemos tudo e ficássemos na rua. Ela sempre se sacrificou pelos filhos. Por favor, doutor, por favor, deixe a minha mãe descansar em paz. Se Deus quer que ela parta, teremos de aceitar. Assinarei o formulário para recusar o tratamento intensivo. Não, a minha alma gritou. Não. Isso é mentira, Alexandre. Como me podes fazer isto? Sacrifiquei toda a minha vida, não para morrer como uma indigente enquanto tu ficas com o meu dinheiro. O raspar da caneta sobre o papel ressoou. Cada traço da assinatura do meu filho foi como um golpe que cortava o fio de vida que me restava. Tinha assinado a minha sentença de morte, mesmo enquanto eu ainda respirava. Os dias seguintes decorreram num estado de semiconsciência. Mas eu percebia vagamente o tempo através dos passos e dos apitos das máquinas, não me operaram. Apenas me mantinham viva com um suporte básico. Estava prisioneira no meu próprio corpo, impotente, a ouvir as conspirações sombrias que se desenrolavam junto à minha cama de hospital. Uma tarde, o bater dos saltos da Sofia acordou-me. Ela não estava sozinha. Havia vozes estranhas, o som de uma pasta de cabedal abrir-se e o cheiro a perfume caro. São o advogado Mendes e o notário, sussurrou o Alexandre. Está tudo pronto? Sim, querido, respondeu a Sofia, com uma voz jubilante. A velha procuração que a tua mãe assinou no ano passado para as burocracias da luz e da água modifiquei-a um bocadinho. É perfeitamente válida para transferir a propriedade. Mas a mãe está em coma, hesitou o Alexandre. Vão suspeitar de nós. Silêncio, não sejas fraco agora, sibilou a Sofia. Olha para ela. Não sabe de nada. Apenas segue o plano. Ouvi o som de papéis a serem desdobrados na pequena mesa de cabeceira. Uma voz estranha e monótona ergueu-se. Senhor Costa, segundo esta procuração, a senhora Maria Helena Costa concordou em transferir a propriedade total da casa no número 42 da Rua das Flores para si, para sua plena disposição. Confirma que a sua mãe está perfeitamente consciente de acordo com esta transação? Sim, sim, sim. Claro, respondeu o Alexandre rapidamente. A sua voz tentava soar tranquila, mas ainda tremia. A minha mãe queria vender a casa para ir para uma aldeia descansar na velhice. Ela só está a dormir agora. Disse-me isso claramente antes de dar entrada no hospital. Muito bem. O comprador, o Grupo Imobiliário Mendes, já transferiu o sinal de entrada. Imediatamente após assinar estes documentos, o resto do dinheiro será transferido para sua conta nas próximas 24 horas. O som da caneta voltou a ressoar. Desta vez, não me arrebatou apenas a paz, mas também o meu lar, as minhas memórias. O único lugar a que podia chamar casa, a casa que o meu falecido marido e eu construímos tijolo a tijolo, o lugar onde guardamos os risos e os choros do Alexandre desde que ele nasceu. Tudo foi vendido com uma assinatura falsa. Obrigado. Vamos preparar-nos para desocupar a casa em breve, disse o Alexandre ao despedir-se do advogado. A porta do quarto de hospital fechou-se. O espaço ficou em silêncio. Apenas se ouvia a minha respiração e o riso abafado da Sofia. Não acredito como foi fácil, exclamou a Sofia. Ouvi como ela abria a aplicação do banco no telemóvel. Olha, Alexandre. O dinheiro já lá está. 300 mil euros. Meu Deus, somos ricos. Cuidado, não grites tão alto, avisou o Alexandre, mas a sua voz também revelava emoção. Com isso é suficiente.
Suficiente para pagar todas as dívidas e comprar bilhetes de primeira classe para Londres e um pequeno apartamento no centro também, acrescentou a Sofia. Finalmente livramo-nos desta velha e daquele bairro que cheira a mofo. Já estou farta de ter de fingir ser uma nora obediente. Livres, o Alexandre suspirou, como se tirasse um peso de cima. Vamos começar de novo. Uma vida nova. Começaram a recolher as suas coisas. Não as minhas coisas, mas os seus papéis, as últimas provas da sua presença. Não deixaram nenhuma mensagem para os médicos. Nem um cêntimo para as faturas do hospital. Estavam prestes a fugir. Antes de se ir embora, o Alexandre aproximou-se da minha cama. Senti a sua respiração no meu rosto, o cheiro a tabaco misturado com o perfume barato da sua esposa. Ele não me pegou na mão. Inclinou-se, sussurrando-me as suas últimas palavras ao ouvido. Mãe Helena, a sua voz era fria, afiada. Já viveste o suficiente. Deixe-me a vida, agora dá-me o momento em que partes para que eu possa viver a vida que quero. Não me culpes, isto é uma libertação para ambos. Não te atravesses mais no meu caminho. Obrigado. Desaparece para sempre. As lágrimas brotaram dos meus olhos fechados, rolando pela almofada. Ele viu-as. Sei que as viu. Mas não as limpou. Em vez disso, ouvi um som pequeno e cortante, PSSASCAJ. O som de ar escapar. A minha respiração tornou-se subitamente mais pesada. O meu peito contraiu-se. Ele tinha puxado suavemente o tubo de oxigênio da válvula. Só um pouco. Não o suficiente para o alarme soar imediatamente, mas o suficiente para que a quantidade de oxigênio que entrava nos meus pulmões diminuísse lentamente. Ele queria que eu me fosse lentamente, em silêncio, enquanto ele fugia. Adeus. Vamos, querido, vamos chegar atrasados para o voo, a voz da Sofia apressou da porta. Adeus, mãe, disse o Alexandre, sem qualquer emoção. A porta do quarto do hospital fechou-se com um estalo seco. Fiquei sozinha no quarto frio, com a escuridão que me envolvia lentamente e a morte que esperava pacientemente. Eu, Maria Helena Costa, que tinha sacrificado toda a minha vida pelo meu filho, jazia agora à espera como um animal abandonado, enquanto o filho que eu mais amava voava para um novo horizonte graças ao meu próprio sacrifício. Mas nesse momento de desespero absoluto, um fogo de ira acendeu-se nas cinzas do meu coração. Eu não podia ir-me embora assim. Não me permitia partir na escuridão. Só sentia dores lancinantes na cabeça e no peito. O apito constante das máquinas. Sonhei com meu marido a sorrir e a chamar por mim, mas a imagem do Alexandre a virar-me as costas reteve-me. A ira, o ressentimento pela injustiça arderam, devolvendo-me a realidade. Não podia ir-me embora sem lhe perguntar o porquê. Sem ver o arrependimento nos seus olhos, o renascer das cinzas. Um dia, uma luz brilhante abriu caminho através das minhas pálpebras pesadas. Lutei para abrir os olhos, vendo o teto branco manchado de umidade. O cheiro a desinfetante invadiu-me o nariz. Dona Helena, ouve-me, soou uma voz feminina. Virei a cabeça e vi uma jovem enfermeira olhar fixamente para mim. Doutor! Doutor! Ela acordou. Gritou a enfermeira, correndo para a porta. Tentei mover os braços e as pernas. Estavam dormentes. Queria falar, mas a minha garganta estava seca. Apenas emiti um gemido fraco. O doutor Ferraz e várias enfermeiras entraram a correr. Examinaram-me, fazendo-me perguntas a que apenas consegui responder com um pestanejar. É um verdadeiro milagre, disse o doutor Ferraz. Ele olhou para o lado, evitando o meu olhar. Suspirou, indicando à enfermeira que saísse. Quando ficamos a sós, aproximou uma cadeira da minha cama, com um rosto sério. Dona Helena, lamento ter de lhe dizer isto, começou. O seu filho lhe cortou todo o contacto com o hospital imediatamente após assinar os papéis para recusar o tratamento. O número de telemóvel que ele deixou já não existe. Tentamos ligar-lhe várias vezes, até avisamos a polícia, mas sem sucesso. O meu coração apertou-se. Cortou o contacto? O número não existe? Mas disse que ia para Londres trabalhar, balbuciei, com as lágrimas a brotar. Temo que já se tenha ido embora, continuou o doutor Ferraz. Hesitou e depois disse diretamente, e há outra coisa. A senhora tem uma enorme fatura de hospital pendente. Ele não pagou nem um cêntimo antes de partir. Segundo as normas, se não houver um familiar que assuma a responsabilidade e pague, será transferida para um lar de idosos público para pessoas sem abrigo, assim que a sua saúde estabilizar. Sem abrigo. Eu, Maria Helena Costa, era agora uma pessoa sem abrigo. Abandonada. Não, eu tenho casa. A minha casa é no número 42 da Rua das Flores, gritei, tentando sentar-me, mas o meu corpo fraco tombou na cama.
O meu filho, ele ama-me. Não pode fazer isso. De certeza que é um erro. Tenho de voltar para casa. O Alexandre está à minha espera. Dona Helena, acalme-se. O doutor Ferraz segurou-me pelos ombros. Precisa de descansar. Tentaremos contactá-lo de novo. Mas eu não conseguia acalmar-me. A cruel verdade engolia-me. Tinha de voltar para casa. Tinha de provar que o meu filho não me tinha abandonado. Tinha de o ver. Tinha de lhe pedir explicações. Nessa mesma noite, executei o meu plano em segredo. Esperei que a enfermeira do turno da noite, a Lúcia, se afastasse, e com dificuldade sentei-me, retirando a agulha do meu soro intravenoso. Embora me sentisse desconfortável, não me importei. Desci da cama. As minhas pernas tremiam. Agarrei-me à borda da cama e à parede para manter o equilíbrio. Tinha apenas uma fina bata de hospital. Encontrei uns chinelos debaixo da cama, calcei-os e abri sorrateiramente a porta do quarto. O corredor estava vazio. Esquivei-me das câmaras de segurança, desci pelas escadas até ao rés do chão. Cada passo era uma tortura, mas a minha vontade impulsionava-me a continuar. Esgueirei-me pela porta das traseiras do hospital, fundindo-me com a noite de Lisboa. O vento noturno era gélido. Tremia. Não tinha dinheiro, nem telemóvel, só sabia que tinha de ir embora. Caminhei por ruas desertas, por mercados já fechados, com o estômago a roncar. Demorei horas a arrastar-me de volta à rua familiar. O meu coração batia com força ao ver as fachadas conhecidas. Estava quase a chegar a casa. O Alexandre certamente estaria lá à minha espera. Tudo era apenas um mal-entendido, mas quando parei em frente à porta da minha casa, toda a esperança se desvaneceu. A porta de madeira azul, com a tinta a descascar, tinha desaparecido. Em seu lugar havia uma porta de metal negro, fria e sólida. A fechadura também tinha sido mudada. Na porta, uma placa metálica brilhante atingiu os meus olhos como uma facada direta ao coração. Propriedade do Grupo Mendes. Entrada proibida. Fiquei gelada. Não podia ser. Esta era a minha casa. Alexandre, corri, batendo na fria porta de metal. Alexandre. Filho. A mãe voltou. Abre-me a porta. Os murros ressoaram na noite. Não houve resposta. A casa estava às escuras. Filho. Sofia. Abram a porta. Sou a mãe. Gritei. A janela da casa do lado abriu-se de rompante. A dona Rosa, a vizinha, assomou a cabeça. Quando me reconheceu, abriu a boca com horror. Dona Helena? Meu Deus, é a senhora? Rosa, sou eu. Onde está o Alexandre? Por que mudou a porta? Por que não me abre? Perguntei atabalhadamente, com as lágrimas a brotar. A dona Rosa desceu a correr e abriu a porta da sua casa. Olhou à sua volta e depois sussurrou: Dona Helena, a senhora está viva? O seu filho Alexandre foi para o estrangeiro há 3 meses. Ele disse que a senhora tinha morrido. Fez um funeral falso para si e vendeu a casa imediatamente a seguir. Todos no bairro foram ao seu velório. Desabei. Um funeral falso? Vendeu a casa? Não, não, não pode ser, abanei a cabeça. É o meu filho. Ele ama-me. Esta casa foi vendida ao magnata imobiliário Dom Rafael Mendes, continuou a dona Rosa. Sinto muito, senhora, mas acho que deveria ir-se embora. O novo proprietário é muito rigoroso. Se os seguranças a virem, chamam a polícia. Dito isto, a dona Rosa recuou e fechou a porta da sua casa com força. Fiquei sozinha na rua vazia. Começou a chover. As frias gotas de chuva misturaram-se com as lágrimas quentes do meu rosto. Apoiei a cabeça na porta de ferro, deslizando lentamente até ao chão. A água da chuva ensopou a minha bata de hospital, gelando-me até aos ossos. Eu tinha perdido tudo. A minha casa, o meu dinheiro, o meu filho, a minha vida. E o mais doloroso, percebi que tinha sido apagada da vida do próprio filho que eu tinha dado à luz. Ele tinha me apagado enquanto eu estava viva. Tinha me enterrado com mentiras para construir a sua felicidade sobre a ausência da sua mãe. Fechei os olhos, deixando que a chuva me castigasse. Não queria levantar-me mais. Queria terminar ali mesmo, em frente à porta da casa que outrora foi o meu lar, para pôr fim àquela dor insuportável. E ali fiquei, encolhida debaixo da chuva fria, sentindo como a vida me abandonava lentamente. O frio gelado penetrava-me os ossos, mas não era tão frio como o meu coração, já gélido. Estava pronta para partir. Estava pronta para me reencontrar com o meu marido. Mas o destino, cruelmente, ainda não me queria levar. Senhora, está bem? Uma mão quente e suave sacudiu-me o ombro. Uma voz terna, mas cheia de preocupação, abriu caminho por entre a chuva e o zumbido nos meus ouvidos.
Com dificuldade, abri os olhos. À minha frente, sob a luz amarelada de um candeeiro de rua, estava um rosto desfocado debaixo do amplo capuz de um velho impermeável. Uma jovem estava inclinada, a olhar para mim. Dona Helena? Exclamou a Lúcia, com espanto. Meu Deus, é a senhora. É a paciente do quarto 304. Hoje, tentei olhar melhor para aqueles grandes olhos preocupados. Reconheci-a. Era Lúcia, a enfermeira do turno da noite no hospital. Aquela que muitas vezes me limpava o rosto e me ajeitava a almofada em segredo quando eu estava em coma. A única pessoa de quem senti um vislumbre de calor humano durante aquelas longas e frias noites lá internada. Lúcia, murmurei, com uma voz tão fraca como o zumbido de um mosquito. O que faz aqui? Fugiu do hospital? A Lúcia olhou em redor, alarmada. Com esta chuva vai ficar doente. Não pode ficar aqui. Eu não tenho casa. As minhas lágrimas misturavam-se com a chuva. O meu filho vendeu tudo. A Lúcia olhou para a fria porta de ferro com a placa do Grupo Mendes. Depois olhou para mim, para o meu estado lamentável. Os seus olhos embaciaram-se, cheios de compaixão e compreensão. Não fez mais perguntas. Ela sabia. Tinha testemunhado demasiadas vidas desafortunadas no hospital. Não diga mais nada, senhora, disse a Lúcia com firmeza, ajudando-me a sentar. Venha. Venha comigo. Não pode ficar aqui. Para onde me leva? Perguntei, tentando levantar-me, mas as minhas pernas dormentes não respondiam. Para minha casa. É pequena e pobre, mas pelo menos tem um teto e uma manta quente, disse a Lúcia. E sem hesitar, baixou-se e carregou-me às costas. Uma idosa suja, ensopada e pesada, nas costas daquela jovem magra. Ela levou-me por ruelas escuras, por poças de lama. Ouvi a sua respiração ofegante, senti o bater forte do seu coração através da fina camada do impermeável. Por quê? Por que uma estranha era tão boa para mim, enquanto meu próprio filho me tinha abandonado? Essa pergunta continuava a dar voltas na minha cabeça. Paramos em frente a um velho e degradado prédio com as paredes a descascar, nas profundezas da moraria. A Lúcia carregou-me por 3 lances de escadas escuras. A porta de madeira abriu-se, revelando uma divisão minúscula e atulhada. Sob a luz amarelada de uma lâmpada fraca, havia apenas uma cama velha, um pequeno fogão a gás e algumas caixas de cartão com roupa. Mateus, a mamã chegou, chamou a Lúcia em voz baixa. Mateus, o filho da Lúcia, um menino de uns 5 anos, magricela e com grandes olhos, dormia encolhido debaixo de uma pilha de mantas velhas num canto da divisão. Acordou sobressaltado, esfregou os olhos, vendo a sua mãe a carregar uma idosa estranha. Mamã, quem é? Perguntou Mateus, com voz sonolenta. É a dona Helena. A senhora está doente e não tem casa. Vai ficar conosco uns tempos, está bem? Explicou a Lúcia suavemente, deitando-me no único colchão do quarto. Rapidamente secou-me com uma toalha e vestiu-me com roupas velhas, mas lavadas, da sua mãe. Está doente? O Mateus aproximou-se sorrateiramente, olhando para mim. Sim. Trazes à senhora um bocadinho da sopa que sobrou de ontem à noite? Sim. Ela deve ter muita fome. A Lúcia sorriu para o filho. O menino assentiu e correu para a cozinha. Um bocado depois, trouxe uma tigela de sopa rala e fria, colocando-a com cuidado ao meu lado. Coma, senhora, disse com uma voz pequenina. A minha mamã cozinha muito bem. Olhei para a tigela de sopa, depois para a Lúcia e para o filho. As minhas lágrimas voltaram a brotar. Peguei na colher, a minha mão tremia ao levá-la à boca. A sopa estava fria, insípida, mas para mim, naquele momento, era mais deliciosa do que qualquer manjar. Tinha o sabor da bondade humana. Obrigada. Obrigada aos dois por quê? Porque me ajuda? A Lúcia sentou-se a meu lado, afastando os meus cabelos grisalhos e úmidos da testa. Fique aqui comigo. O meu filho pode ser seu amigo. Eu não tenho mãe e a senhora não tem filhos. A partir de agora, somos uma família. Essa frase foi como um choque elétrico que me percorreu a espinha. Família. Uma estranha considerava-me família, enquanto meu próprio filho me via como um fardo. O ingrediente secreto. Os dias seguintes fiquei no pequeno apartamento da Lúcia. A minha saúde recuperou gradualmente graças aos seus cuidados dedicados. Não queria ser um peso. Quando a Lúcia ia trabalhar no turno da noite, eu ficava em casa a limpar, a lavar a roupa e a cuidar do Mateus. Usava os ingredientes mais baratos que a Lúcia comprava, um pouco de farinha, couves, batatas para cozinhar refeições quentes. Uma tarde, preparei um caldo verde. O aroma do caldo a cozer em lume brando espalhou-se pela divisão úmida.
Quando a Lúcia regressou do trabalho, cansada e com fome, ficou atônita ao ver a mesa posta. Meu Deus, que cheiro tão bom! Exclamou a Lúcia com os olhos lacrimejantes. Há muito tempo que não comia uma comida caseira quente como esta. Este cheiro é exatamente como o que a minha mãe cozinhava antigamente. Sentámo-nos a comer juntas. O Mateus comia com vontade, a rir. O riso da criança reavivou esta casa fria. Pela primeira vez em 3 meses, senti que tinha valor. Não era uma velha inútil. Ainda podia cozinhar. Ainda podia cuidar. Ainda podia amar. Depois da refeição, a Lúcia foi a um canto da divisão, remexendo numa pequena caixa de madeira escondida debaixo da cama, regressou entregando-me um envelope de papel pardo já amarelado. Dona Helena, disse a Lúcia com voz séria. Pensava dar-lhe isto desde o dia no hospital, mas não tive tempo. Guardei em segredo uma cópia deste processo clínico. Peguei no envelope, com a mão ligeiramente trêmula. O que é isto? Provas, a Lúcia olhou-me diretamente nos olhos. Suspeitei desde o dia em que o seu filho assinou os papéis da venda da casa. Nesse momento, a senhora estava em coma profundo, com uma pontuação de Glasgow de apenas 3. Como poderia ter assinado um documento de consentimento ou uma procuração? Essa assinatura é falsa. E o momento em que lhe retiraram o tubo de respiração, tudo está registrado no historial de monitorização das máquinas. Acredito que o seu filho planeou tudo. Tirei o processo clínico. Números gráficos, jargão médico, tudo demonstrava que o Alexandre não só tinha cometido fraude, como tinha tentado deliberadamente deixar-me morrer, tinha me apagado dos documentos antes de querer que eu deixasse de existir. A ira, a dor reprimida durante tanto tempo, estalaram em mim. Já não era resignação. Apertei o processo, com os nós dos dedos brancos. A minha linha de visão caiu acidentalmente sobre um velho folheto publicitário na mesa da Lúcia. Precisa-se de pessoal para lavar pratos em part-time para a festa anual do Grupo Mendes. O homem que comprou a minha casa. O homem que tinha a chave do meu passado. Uma ideia audaz acendeu-se na minha mente. Olhei para o folheto, depois para a Lúcia, e de novo para o processo médico na minha mão. Lúcia, disse com uma voz profunda e cheia de determinação. Ajuda-me. Quero candidatar-me a este trabalho. A Lúcia surpreendeu-se. Lavar pratos? Mas a sua saúde. Eu consigo, interrompi-a com os olhos a brilhar. Tenho de entrar ali. Tenho de conhecer o Sr. Mendes. Tenho de confrontar quem me tirou tudo. Tenho de recuperar a minha honra, não só por mim, mas por todas as mães que foram tratadas como eu. Não deixarei que o Alexandre viva em paz com o que fez. A Lúcia olhou-me nos olhos. Viu o fogo arder naqueles olhos envelhecidos. Ela entendeu. Assentiu, sorrindo. Está bem. Eu ajudo. Iremos juntas. Ninguém voltará a fazer-lhe mal. Começamos a preparar-nos. Eu, Maria Helena Costa, de regresso do abismo, prestes a entrar no covil do inimigo para iniciar a luta por justiça para mim mesma, paramos em frente à imponente residência de Dom Rafael Mendes, na Avenida da Liberdade. Um majestoso palacete branco no coração de Lisboa. Respirei fundo. O suave aroma a jasmim do jardim lembrava-me os velhos tempos, quando era jovem, quando sonhava, mas hoje não vinha para desfrutar da paisagem. Vinha para lutar. A Lúcia apertou-me a mão com força, sussurrando: Dona Helena, coragem. A senhora consegue. Assenti, ajustando a farda de empregada velha e folgada que a Lúcia tinha conseguido emprestada de uma amiga que trabalhava na cozinha. O avental branco atado à minha cintura ocultava as minhas mãos calosas e trêmulas. Eu, Maria Helena, que outrora fora dona de uma casa de família, agora devia curvar-me a pedir trabalho a lavar pratos na mesma casa que me tinha tirado o meu lar. Levaram-nos pelo corredor de serviço, através de longos e frios corredores de mármore. O aroma dos pratos requintados, a música suave, os vestidos brilhantes dos convidados, tudo era como outro mundo, estranho e glamouroso, em total contraste com o úmido bairro pobre de onde acabara de sair. Fui designada para a área de lavagem de pratos, onde o vapor quente e o tilintar da louça chocavam ruidosamente. Trabalhei de cabeça baixa, com as mãos mergulhadas em água quente com sabão, lavando cada delicado prato de porcelana, cada frágil copo de cristal. Tentei misturar-me na multidão de empregados, tornar-me uma sombra invisível, para que ninguém reparasse nesta idosa definhada. A Lúcia ficou a meu lado, sempre a vigiar-me, e de vez em quando sussurrava-me palavras de encorajamento. Sintes. De repente, um grito ressoou da cozinha principal, interrompendo a azáfama do trabalho. O que raio é isto? Alguém provou este caldo verde? O chefe principal Pierre, um homem robusto com um alto chapéu branco e o rosto vermelho de ira, estava a provar uma panela gigante de sopa. Está insípido.
Não tem sabor. Deitem tudo fora. Os clientes importantes estão à espera, o Sr. Mendes não vai ficar contente. Toda a cozinha ficou em silêncio. Os ajudantes de cozinha baixaram a cabeça com medo. O caldo verde, a sopa tradicional e alma da festa, estava a ser duramente criticado. Levantei os olhos, olhando para a panela de sopa a ferver. O aroma chegou até mim. Era verdade que lhe faltava sabor. Faltava-lhe a intensidade rústica, o toque do bom azeite e do alho, a presença daquele chouriço caseiro. Olhei para o chefe que estava prestes a ordenar que se deitasse fora o esforço de tanta gente. Incapaz de me conter, o instinto de uma mãe, de uma cozinheira de toda a vida, ressurgiu. Aproveitando que todos estavam em pânico a tentar resolver o problema, aproximei-me sorrateiramente da zona dos temperos. Ninguém reparou na idosa lava-pratos curvada. Rapidamente, peguei nos dentes de alho, esmaguei-os, juntei-os numa frigideira com um fio generoso de azeite virgem extra e rodelas de chouriço de coloral até libertarem um aroma delicioso, e depois verti toda a mistura na panela de sopa. Adicionei uma pitada de sal grosso e mexi suavemente, sussurrando o meu próprio feitiço cozinhar com amor, comer com saudade. O aroma intensificou-se, requintado, diferente do de antes. O chefe virou-se, inspirando pelo nariz. Franziu o sobrolho, provou uma colherada. Os seus olhos arregalaram-se de espanto. Quem fez isto? Murmurou, mas logo a seguir ordenou rapidamente: sirvam imediatamente. Voltei para a sombra da área de lavagem de pratos, com o meu coração a bater com força. Tinha acabado de cometer uma loucura, mas não me arrependia. Na mesa principal, Dom Rafael Mendes estava sentado entre elegantes parceiros de negócios. Era um homem de mais de 60 anos, com cabelo grisalho, um rosto severo, mas de olhos agudos e frios. Olhava para o menu com desinteresse, segurando um copo de vinho tinto e agitando-o suavemente. O empregado trouxe uma tigela de caldo verde quente e colocou-a à sua frente. Dom Rafael suspirou. Pegou na colher a contragosto. Não gostava daquelas festas barulhentas, só queria tranquilidade para recordar a sua falecida mãe. Levou uma colherada de sopa à boca. Toda a mesa guardou silêncio, à espera da reação do exigente magnata imobiliário. Dom Rafael ficou gelado. A colher na sua mão tremeu ligeiramente. Provou outra colherada. E mais uma. Os seus olhos mudaram da indiferença e tédio para um espanto extremo, e depois para uma profunda nostalgia. Este sabor, o calor reconfortante do azeite, o sabor rústico do chouriço, a textura perfeita era exatamente como a sopa que a sua mãe cozinhava nos dias de chuva, quando ele era um menino pobre. Tocou no mais profundo da sua alma, despertando memórias que tinham estado adormecidas durante anos. Quem? Dom Rafael pousou a colher. A sua voz ressoou, não muito alta, mas cheia de autoridade, fazendo com que todo o salão de banquete se calasse. Quem cozinhou esta sopa? O mordomo correu apressadamente. Senhor, o chefe principal Pierre. Não foi o Pierre. Dom Rafael bateu na mesa. O Pierre cozinha ao estilo francês, nunca conseguiria este sabor caseiro. Chamem o verdadeiro cozinheiro aqui imediatamente. A ordem chegou à cozinha como uma tempestade. O chefe principal Pierre empalideceu, apontando a tremer para a área da lavagem de louça. Senhor mordomo, foi aquela velha lava-pratos. Ela pôs qualquer coisa na panela em segredo. Fui tirada da zona de segurança e empurrada para a sala de jantar principal, sob o olhar curioso de centenas de convidados. Caminhei. As minhas pernas tremiam, mas mantive a cabeça erguida, não tinha feito nada de mal. Só tinha cozinhado com o coração. De pé em frente a Dom Rafael, sentia-me tão pequena com a minha farda folgada e manchada de água suja, mas não baixei a cabeça. Dom Rafael semicerrou os olhos, olhando fixamente para mim. O seu olhar escrutinador parecia querer ver através da minha alma. Após uns segundos de silêncio sufocante, exclamou com a voz cheia de incredulidade: "A senhora é a mulher que veio à minha casa há uns dias, não é?" Sobressaltei-me. Ele tinha me reconhecido. "Sim, senhor", respondi, com a voz estranhamente calma. "Sou Maria Helena Costa." "O que raio está a fazer aqui?" Dom Rafael pôs-se de pé, aproximando-se de mim. "Entrou na minha casa, a trabalhar na minha cozinha segurança. Acompanhe-na lá para fora." "Espere!" gritei, levantando a minha mão calosa para deter os guardas que avançavam. "Senhor Mendes. Pode convidar-me a sair. Pode exigi-lo. Mas ouça-me uma palavra primeiro." Dom Rafael deteve-se, indicando aos guardas que ficassem quietos. "Fale. O que quer?" "Dinheiro, é o que quer." "Não quero o seu dinheiro." Olhei-o diretamente nos olhos, com um olhar firme. "O senhor pode comprar tijolos, pode comprar terrenos com o seu dinheiro.
mas nunca poderá comprar a alma de uma casa. A casa no número 42 da Rua das Flores é a minha carne e o meu sangue. As memórias de toda a minha vida. O lugar onde criei o filho que tão mal me tratou. O Senhor comprou-a a um burlão. Toda a sala de festas começou a murmurar. Dom Rafael franziu a testa. Burla? Os papéis são legais. Tem a sua assinatura, disse friamente. Essa assinatura é falsa. Disse em voz alta, prestes a chorar, mas contive-me. No dia em que o meu filho lhe vendeu a casa, eu estava em coma profundo no hospital. Não sabia de nada. Ele espoliou-me. Espoliou o meu passado. Respirei fundo. A minha voz suavizou-se, cheia de dor. Só lhe peço uma coisa. Não peço a casa agora mesmo. Só peço para entrar uma única vez, para levar a fotografia do meu marido. Ele faleceu cedo e essa foto é tudo o que me resta nesta vida. O senhor também tem uma mãe, Senhor Mendes. O senhor entende a dor da perda. Pode conceder a esta velha mãe esse momento? A sala ficou em silêncio. Todos os olhares recaíram sobre Dom Rafael. Ele olhou-me nos olhos. Neles, não havia uma súplica servil, mas a dignidade de uma mulher que tinha perdido tudo, mas que ainda conservava sua autoestima. Ele viu a dor mais profunda. A dor que ele mesmo tinha experienciado quando a sua mãe partira. A camada de gelo no coração do velho magnata quebrou-se lentamente. Ele olhou para a tigela de caldo verde que ainda fumegava e depois olhou para mim. Refletiu um momento e depois virou-se para o mordomo, com a sua voz calma mas cheia de autoridade a ressoar por toda a sala. Leve-a àquela casa agora mesmo. E chame a minha advogada pessoal, a Droara Valadas, ao escritório imediatamente. Algo não está bem aqui. Preciso de investigar a fundo a transação de compra e venda da casa da Rua das Flores. Voltou a olhar para mim, com os olhos um pouco mais suaves. E a senhora Helena, depois de recolher a fotografia, volte aqui. Precisamos de conversar. Um raio de esperança acendeu-se no meu coração, mais brilhante do que os lustres de cristal do teto. Fiz-lhe uma vénia de agradecimento, virei costas e segui o mordomo com as costas direitas e a cabeça erguida. A minha luta mal tinha começado. A armadilha da justiça. A porta do escritório de Dom Rafael fechou-se nas minhas costas, isolando o bulício da festa lá fora. A grande sala, com os seus painéis de carvalho escuro, irradiava autoridade e frieza. Sentei-me na cadeira macia de cabedal, mas todo o meu corpo continuava tenso. A Lúcia sentou-se a meu lado, apertando-me a mão com força. As mãos dela estavam frias e suadas, mas o seu olhar era firme, transmitindo-me força. Olhei para o elegante fato azul escuro que Dom Rafael tinha preparado para mim. Assentava-me bem. Era elegante, realçando uma dignidade que nunca pensei vir a possuir. Já não era a velhota humilde que vendia rissóis. Hoje eu era a portadora da balança da justiça. Já chegaram, sussurrou a Lúcia, apertando-me a mão suavemente. Ouviram-se passos no corredor. O bater dos saltos da Sofia e os passos pesados do Alexandre. A porta principal da sala de reuniões abriu-se de rompante. Entrem, entrem, ressoou a voz de Dom Rafael, calorosa, mas com um matiz de frieza quase imperceptível. O Alexandre entrou primeiro, com uma atitude arrogante e excessivamente confiante. Olhou em redor da grande sala de reuniões com as suas paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e depois fez uma careta. Esta sala de reuniões parece um pouco antiquada, não acha? Não tão moderna como o escritório do meu sócio em Londres, mas pronto, está bem. A Sofia entrou atrás, tirando os óculos de sol, os olhos percorrendo a decoração cara. É elegante, querido, disse com uma voz falsamente doce. Mas claro, não é como Inglaterra. Este país será sempre um quintal. A pequena Isabel entrou em silêncio no fim, encolhendo-se num canto do sofá, abraçada à sua boneca de trapos. Não disse nada, apenas olhou fixamente para o chão. Dom Rafael estava sentado à cabeceira da mesa, com as mãos entrelaçadas sobre a madeira brilhante. À sua frente, tinha uma pasta grossa. Sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Bem-vindo, Sr. Costa, e senhora. Como foi o voo? Normal. Sem mais delongas, o Alexandre fez um gesto com a mão, sentando-se na cadeira em frente e cruzando uma perna sobre a outra. Não temos muito tempo, Sr. Mendes. Vamos direto ao assunto. Onde estão os papéis? Onde está o dinheiro? Muito direto, assentiu Dom Rafael. Gosto do seu estilo de trabalho. Aqui tem o processo de ajuste de preços e a ata de rescisão do contrato anterior. Empurrou a pasta para o Alexandre, que agarrou, folheando rapidamente as primeiras páginas. Demasiadas palavras, resmungou Alexandre. Só preciso de saber onde assinar e o número de conta para receber o dinheiro.
100.000 euros. Certo? Exato, confirmou Dom Rafael. Mas há algumas cláusulas legais que deve ter em consideração. Não importa, interrompeu Alexandre, tirando uma caneta banhada a ouro do bolso do casaco. Confio na reputação do grupo. Onde assino? Aqui, certo, apontou para a linha em branco no final da página. Sofia, quero despachar isto rapidamente. O ambiente aqui asfixia-me. Sofia, o que achas de comprarmos um pequeno iate quando voltarmos a Londres? Aquele branco que vimos no outro dia ficava-te muito bem. Acrescentou ele. Magnífico, querido, exclamou a Sofia com os olhos a brilhar. Já escolhi vários biquínis para a praia. Despacha-te. Assina. O Alexandre colocou a caneta sobre o papel, com a ponta a tocar na superfície branca. Um momento, Dom Rafael interveio de repente. A sua voz endureceu. Estendeu a mão, colocando-a sobre a do Alexandre, impedindo-o de assinar. O Alexandre levantou os olhos, franzindo a testa com irritação. O que se passa agora? Mudou de ideias? De forma alguma, sorriu Dom Rafael, mas o seu sorriso agora tinha um ar misterioso e arrepiante. Só que, antes de receber esta grande quantia de dinheiro, segundo as estritas normas de transparência financeira do grupo, deve realizar uma última formalidade. Ou seja, reunir-se e confirmar tudo com a verdadeira fiadora e proprietária deste imóvel. A fiadora, o Alexandre zombou, com a voz cheia de desprezo. Está a brincar? Eu sou o único proprietário daquela casa. Os documentos que tem na mão provam-no. A minha mãe deu-me plenos poderes antes de falecer. Por acaso vai dizer-me que a minha mãe vai regressar do além para assinar? Que ridículo! Não tente nenhum truco para atrasar o meu dinheiro. A Sofia também se riu, uma gargalhada estridente que ressoou por toda a sala. Exato. Essa velha já não existe há muito tempo. Vai tentar invocar o espírito dela? Que supersticioso! Dom Rafael não respondeu imediatamente. Levantou-se lentamente, ajustando o botão do casaco. Olhou diretamente nos olhos do Alexandre com um olhar tão afiado como uma navalha. Não é necessário invocar nenhum espírito, Sr. Costa, disse lentamente, palavra por palavra. Porque essa pessoa está mesmo aqui. Dito isto, Dom Rafael virou-se para a porta de madeira onde eu estava escondida e assentiu com a cabeça. O meu coração parou de bater por um instante. Aqui estava o momento que tinha esperado durante meses. O momento da verdade. Respirei fundo, apertei a mão da Lúcia pela última vez e soltei-a. Empurrei a porta suavemente. Creque. A pesada porta de madeira abriu-se lentamente, produzindo um som prolongado e arrepiante no silêncio. A luz da grande janela derramou-se, caindo diretamente sobre mim. Saí, já não era a idosa doente com a bata de hospital manchada. Já não era a mãe trabalhadora com o avental puído. Estava de pé, com as costas direitas, a cabeça erguida e o olhar firme. O som dos meus saltos ressoava no chão de madeira, passo a passo, lento e seguro. Clac, clac, clac. Cada passo meu era como uma martelada na porta da mentira. O Alexandre e a Sofia viraram-se para olhar para a porta aberta. O sorriso trocista nos seus lábios desvaneceu-se. Os seus olhos arregalaram-se. As pupilas contraíram-se. O rosto do Alexandre mudou de vermelho para branco pálido, e depois para cinzento. A sua boca abriu-se de par em par, mas não conseguiu emitir qualquer som. A Sofia levou a mão à boca, com o corpo a tremer incontrolavelmente. Olharam para mim como se vissem um fantasma que regressava do inferno para reclamar a verdade. Parei no meio da sala, enfrentando-os diretamente. O meu olhar cravou-se no Alexandre sem pestanejar. O ar na sala congelou. Apenas se ouvia o bater forte do meu coração, contando cada batimento até a sentença que estava prestes a ser pronunciada. Olá, filho, disse, com a voz grave e fria a ressoar no silêncio mortal. Já cá estou. As minhas palavras foram como uma bala de prata que rasgou a densa atmosfera da sala de reuniões. O Alexandre não conseguiu pronunciar uma palavra. O seu rosto estava lívido, sem uma gota de sangue. Recuou, chocando com o cadeirão de cabedal que tinha atrás. Todo seu corpo tremia incontrolavelmente, como um ramo seco perante uma tempestade. A caneta banhada a ouro escorregou-lhe da mão, caindo no chão de madeira com um estalo seco. A Sofia lançou um grito agudo e penetrante. Ah! Fantasma! Fantasma! Ah! Levou as mãos à cabeça, encolheu-se debaixo da mesa, a tremer e a agarrar-se à perna do marido. Eu continuava ali, imóvel como uma estátua de pedra. Não era um fantasma vingador. Era verdade em carne e osso. O Alexandre balbuciava. Os seus lábios moviam-se sem emitir som. Mãe, a mãe já não está aqui. Médico disse isso.
Dei mais um passo na direção dele, com voz fria: ou foste tu que te deste o direito de decidir sobre a vida da tua mãe? Não, não pode ser. O Alexandre abanou a cabeça freneticamente, com os olhos esbugalhados. Eu desliguei e vi que a mãe enfraquecia. Eu assinei os papéis. Assinaste os papéis para me venderes, interrompi-o, com cada palavra como um prego no seu coração. Assinaste os papéis para me negares a vida, e abandonaste-me a definhar naquela noite chuvosa para ires atrás das tuas ilusões. O medo nos olhos do Alexandre transformou-se gradualmente noutra emoção. O desespero de uma besta encurralada. Olhou à sua volta em busca de uma saída, mas só encontrou o olhar frio de Dom Rafael e a expressão séria da advogada Valadas. Mãe, de repente, o Alexandre ajoelhou-se no chão. Arrastou-se na minha direção. Lágrimas de crocodilo começaram a brotar sem controlo. Mãe, perdoa-me. Eu equivoquei-me, fui possuído por um demônio. Mãe, eu pensei que já não estavas cá, por isso fiz tudo pela minha família, pelo nosso futuro. Mãe, tem piedade de mim. A Sofia, ao ver o marido de joelhos, também se arrastou rapidamente, abraçando-se às minhas pernas e chorando amargamente. Mãe. Sogra. Eu não sabia de nada. O Alexandre obrigou-me. Ele disse que a senhora concordava em vender a casa. Eu sou só uma nora, tenho de obedecer ao meu marido. Sou inocente. Por favor, mãe, não acredite nele. Por favor. Olhei para os dois que estavam ajoelhados aos meus pés. O filho de quem tinha cuidado com tanto carinho, a nora com quem tinha tentado dar-me bem. Agora revelavam-se como cobardes codiciosos e cruéis. As suas desculpas eram tão baratas e falsas que se tornavam nauseabundas. Não senti nenhuma ponta de pena. O coração de mãe que havia em mim tinha arrefecido na noite em que me abandonaram. Agora só restava a justiça. Friamente, retirei o meu pé do abraço pegajoso do Alexandre. Ele levantou os olhos para mim, aturdido. Família, ri-me, sem calor. A mãe que amou cegamente o seu filho incondicionalmente já não existe desde aquela noite chuvosa, Alexandre. A mãe que dedicou toda a vida a sacrificar-se, a passar fome para que tu estivesses ao nível dos outros já não existe. Não me chames mãe nunca mais. Apontei-lhe o dedo à cara. A minha voz ressoou com força por toda a sala. Sou Maria Helena Costa, a queixosa neste caso, e acima de tudo, processo-te por ofensas à integridade física graves e abandono de pessoa em perigo. Não. Mãe, não me pode fazer isto, gritou Alexandre, desesperado. Sou o seu único filho. Precisamente porque és o meu único filho é que esta dor é tão grande, respondi sem ceder, destruíste a minha confiança. Feriste o amor maternal. Agora assume a responsabilidade pelos teus atos. A pequena porta ao fundo da sala de reuniões abriu-se de repente. Uma pequena figura correu para dentro. Avó. A Isabel, a minha neta. A menina não estava assustada como os pais. Correu para os meus braços, desfazendo-se em lágrimas. Avó, eu sabia que estavas viva. Os meus pais mentiram. Disseram que já não estavas cá e não me deixaram visitar-te. Tinha tantas saudades tuas. Abracei a minha pequena neta e foi então que as minhas próprias lágrimas brotaram. Acariciei-lhe o cabelo macio, inalando o seu aroma familiar. Estou aqui, Isabel. Estou bem, lamento muito tudo o que tiveste de passar. O abraço da Isabel foi a sentença mais dolorosa. O golpe final na consciência sombria do Alexandre e da Sofia. Viram-nos a sua filha chorar nos meus braços, a pessoa que eles tinham tentado apagar. Os seus rostos contorceram-se, sem um laivo de humanidade. A verdade tinha ficado a descoberto perante a menina inocente. Isabel, vem para o pai, chamou Alexandre fracamente, estendendo a mão para a filha. Mas a Isabel virou-se bruscamente. Os seus olhos olharam para os pais com censura e esmorieza. Abraçou-me com mais força, abanando a cabeça. Não. O pai é mau. Abandonou a avó. Não vou contigo. Fico com a avó. A rejeição da menina foi como a última punhalada que desfez qualquer esperança para o Alexandre. Desabou no chão, chorando sem voz. A Sofia sentou-se no chão, pálida, murmurando coisas sem sentido. Nesse preciso momento, o som das sirenes da polícia ressoou ao longe, depois mais perto, clara e nitidamente. Mesmo debaixo do edifício, as luzes intermitentes vermelhas e azuis refletiram-se através das janelas, tingindo de vermelho toda a sala de reuniões. A porta da sala de reuniões abriu-se de novo. A polícia entrou. Um esquadrão de polícias invadiu a sala, liderado por um inspetor severo, com um mandado de detenção na mão. A tensão na sala tornou-se extrema. O Alexandre, ao ver a polícia, empalideceu, tomado pelo pânico. Agitou-se, tentando lançar-se novamente na minha direção. Mãe?
Por favor, diga-lhes para pararem. Não quero ir para a prisão. Sou o seu filho. Mas eu fiquei imóvel, ainda a abraçar a Isabel. Vi o meu filho ser imobilizado por 2 agentes. As algemas fecharam-se nos seus pulsos com um clique metálico frio. Esse som ressoou no meu coração. Doloroso, mas necessário. Alexandre Costa está detido por burla qualificada, falsificação de documentos e ofensas à integridade física graves resultantes no abandono de pessoa em perigo, leu o inspetor em voz alta, declarando as acusações. Dom Rafael levantou-se, aproximou-se e entregou ao inspetor o processo clínico original e as gravações das conversas. Aqui estão todas as provas, senhor inspetor. O doutor Ferraz e eu estamos dispostos a testemunhar. A Sofia, ao ver o marido detido, levantou-se de um salto, apontando para o Alexandre e gritando: foi ele. É tudo culpa dele. Eu não sabia de nada. Sou só a esposa dele, tenho de obedecer. Sou inocente. Não me podem prender. Tentou sair a correr pela porta, mas uma agente da polícia deteve-a. Senhora Sofia, também está detida por cumplicidade e encobrimento. Não. Larguei-me. Maldito Alexandre, já me causaste problemas que cheguem na vida. A Sofia gritou, debatendo-se selvagemente enquanto era algemada. Olhou para mim com olhos cheios de ódio. Velha cruel. Destruiu esta família. Olhei-a diretamente nos olhos, respondendo com calma: a vossa própria ganância destruiu-vos. Eu apenas estou a corrigir o que não está certo. A polícia escoltou o Alexandre e a Sofia para fora da sala. Os seus gritos e maldições afastaram-se e finalmente desvaneceram-se. A sala voltou a ficar em silêncio. Exalei um longo suspiro, como se me tirassem um peso de cima que me tinha oprimido durante meses. Olhei para Isabel. A menina continuava a soluçar nos meus braços. Não chores mais, meu amor, limpei-lhe as lágrimas. De agora em diante cuidarei de ti. Vamos ficar bem. Dom Rafael aproximou-se, colocando um molho de chaves velhas mas polidas sobre a mesa. Eram as chaves da casa do número 42 da Rua das Flores. Dona Helena, disse ele com uma voz calorosa. A justiça foi servida. O tribunal irá em breve ditar a restituição da propriedade a seu favor. Entretanto, já tratei dos procedimentos para transferir a guarda da pequena Isabel para si. E aqui estão. A sua casa volta a ser sua. Peguei no molho de chaves. As minhas mãos tremiam, a minha casa. As minhas memórias. Tinham regressado. Obrigada, Sr. Mendes. Não sei como poderei pagar-lhe tanta bondade. Não me deve nada, sorriu Dom Rafael. A senhora mostrou-me a força do amor maternal e a dignidade. Isso não tem preço. Vale mais do que qualquer bem material. Um novo começo. 6 meses depois, a casa no número 42 da Rua das Flores tinha mudado completamente. A fria porta de ferro tinha sido pintada de um azul esperançoso. Vasos de flores vibrantes adornavam a entrada, mas a maior mudança estava lá dentro. O resto do chão da casa já não era apenas uma habitação. Eu tinha-a transformado na cozinha solidária Maria e Amigos. Todos os dias, o aroma caldo verde, arroz de pato e pratos tradicionais portugueses espalhava-se pela rua. Mas desta vez, não era para vender, mas para partilhar. Eu estava na cozinha a mexer uma grande panela. A meu lado estava a Lúcia, ocupada a servir comida nos pratos. Os pequenos Mateus e Isabel corriam de um lado para o outro, ajudando a limpar as mesas. Os seus risos infantis ressoavam alegremente. Mãe Helena, a sopa já está? Há muita gente à espera, chamou-me a Lúcia. Já está, filha, respondi com um sorriso. Desde quando a Lúcia me chamava mãe e eu a considerava minha própria filha, a porta abriu-se. O doutor Ferraz e Dom Rafael entraram, arregaçando as mangas. Hoje há muita gente, não é? Dom Rafael sorriu, já sem a frieza de um magnata, mas como um velho amigo chegado. Deixem-me ajudar a servir. E eu trato das sobremesas, disse o doutor Ferraz com bom humor, levantando um saco de frutas. Trabalhamos juntos, servindo os idosos solitários e as pessoas sem abrigo que vinham pedir comida. Ao ver os rostos encovados relaxarem por terem comido bem, por terem recebido atenção, o meu coração encheu-se de felicidade. Olhei em redor desta pequena, mas acolhedora cozinha. Tinha perdido um filho, uma dor que nunca iria desaparecer. Mas das cinzas dessa perda tinha brotado uma nova vida. Tinha a Lúcia, o Mateus, a Isabel, bons amigos como o Dom Rafael e o doutor Ferraz. Eles eram a minha nova família. Uma família unida não pelo sangue, mas pelo amor e pela verdadeira generosidade. Esta é uma daquelas histórias onde a traição se converte num novo começo. Saí à rua, olhando para o céu azul de Lisboa.
o sol dourado brilhava intensamente sobre a calçada. Respirei fundo, sentindo a liberdade e a paz na minha alma. Sorri radiante. Hoje tiraram-me um lar, mas Deus devolveu-me uma verdadeira família. Às vezes, o sangue não define a família. São as pessoas que ficam quando a tempestade é mais forte que são a verdadeira família. A vida pode tirar-te tudo, mas também te pode dar as coisas mais maravilhosas, se não perderes a esperança. Confiem sempre na bondade e na justiça, por muito que a vida vos desafie. E nunca se esqueçam, o verdadeiro amor encontra sempre o seu caminho. Sou Maria Helena, e renasci. Meus caros amigos, a minha vida foi outrora uma aposta onde coloquei tudo na piedade filial do meu filho, apenas para receber a decepção mais dolorosa. Hoje, custou-me uma vida inteira de trabalho árduo aprender esta lição de vida ou morte, e hoje quero partilhá-la convosco para que ninguém tenha de seguir o caminho cheio de lágrimas que eu percorri. Aos pais que estão a ler esta história, por favor recordem que o amor maternal é dar, mas não significa prejudicarem-se a si próprios. Proteger o vosso patrimônio e a vossa dignidade na velhice não é fazer cálculos com os filhos. É a única maneira de não se converterem num fardo e de evitar que a ganância lance raízes nas almas deles. Nunca entreguem as chaves da vossa casa, a vossa caderneta de poupança e a vossa segurança a outros antes de completarem a vossa jornada nesta vida. Mantenham a vossa independência, um caminho de retirada seguro e o vosso orgulho. Vivam como uma árvore antiga e forte, que dá sombra mas não depende de ninguém. E para os filhos, a ganância é um ácido muito forte. Pode trazer-vos viagens em primeira classe ou artigos de luxo por um momento, mas corroerá silenciosamente o vosso caráter e finalmente arruinará o vosso próprio futuro. Não há felicidade duradoura construída sobre o sofrimento dos pais. Olhem para o Alexandre, trocou a sua consciência por bens materiais e, no final, perdeu tudo na solidão. A lei do retorno nesta vida é justa e rigorosa. Pode chegar tarde, mas chega sempre a tempo. Mas a vida também me ensinou sobre o renascimento. A ação de Dom Rafael. Usando a sua riqueza para apoiar a justiça em vez de a encobrir, e a minha escolha de abrir a cozinha solidária, demonstraram uma coisa: o sangue é sagrado, mas a bondade é o que nos conecta como uma verdadeira família. Não hesitem em abrir os vossos corações a estranhos com almas bonitas, porque às vezes os estranhos dão o calor que os nossos entes queridos esqueceram. Saí para a varanda, olhando para as movimentadas ruas de Lisboa. A brilhante luz dourada do sol caía sobre os vasos de flores em frente à cozinha. O riso da pequena Isabel ressoava alegremente. Respirei fundo, sentindo a liberdade em cada célula. Não sei quanto tempo me resta, mas sei que, neste momento, estou a viver uma vida com significado e de cabeça erguida.